E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos para mais uma videoaula e hoje, vídeo número 2, Revolução Industrial. Espero que você fique comigo. Bem-vindo ao canal Mais História, eu sou a professora Francilúcia e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso processo de Revolução Industrial. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e comente, deixe seus comentários o que você está achando desses vídeos. E bora de aula! Que a gente vê muito aqui dos tempos modernos, no documentário que a gente sempre gosta de mostrar durante os estudos que vai demonstrar muito bem como é que funcionava a Revolução Industrial. Ainda sobre as péssimas condições de trabalho e moradia, a gente pode dizer que eram os próprios empregadores que faziam os cortiços, pequenos alojamentos para esses trabalhadores, só que bem precários, né? Essas moradias eram sem infraestrutura, muitos faziam suas necessidades meio a fossas, assim, muito próximos, quando às vezes até jogavam a céu aberto, não tinham iluminação, não tinham água encanada, não havia segurança, né? O trabalho deles era tudo inadequado. As habitações eram cortiços, né? Favelas, sem saneamento nenhum. E aí a gente vê alguma dessas casas. Aí a gente pode até colocar o que falou o Frederick Engel quando ele falava sobre essas casas, né? Quando havia uma disparidade muito grande dos ricos e os pobres, os burgueses e proletariados estavam presentes nas fábricas, na vida cotidiana das cidades. Áreas ricas para os mais ricos e, em geral, os mais pobres estavam comprimidos em ruas estreitas. Quanto às grandes massas de operário, o estado de miséria e incerteza em que viviam agora é tão duro quanto antes, ou mesmo pior. Era mais ou menos como vivia a nova realidade dessa sociedade industrializada. Além da impessoalidade, que é uma multidão que existia naquele período na Inglaterra, as pessoas, não essa imagem, mas outras já demonstram essa visão de cidade moderna, mas uma cidade de pessoas que não se conheciam, né? Uma impessoalidade muito grande, multidões aos empurrões que tinham nas ruas, ruídos que não acabavam mais porque a fábrica não parava, né? Além disso, a criminalidade também crescia, visto que tinha muitas pessoas que trabalhavam e outras que, por falta de emprego, viviam com muitos vícios, né? E queriam camuflar essa dor, entrando no mundo do alcoolismo ou outro vício. Desenvolvimento da produção, substituição do trabalho artesanal pelo trabalho mecanizado. Foi o que nós já vimos antes, né? Essas etapas de produção, a gente vai só retomando, que antes era artesanal, ele executava todas as fases do processo, isso eram produtos manufaturados, né? E aí, com o tempo, vai vir outros donos, no caso, enquanto ele fazia tudo manufaturado, com a sua família, ele era dono de todos os meios de produção. Ele produzia, adquiria a matéria-prima e ainda as ferramentas, e ainda conseguia dar o valor para o seu produto. Depois, isso passou a ser bem diferente. Aí a gente tem como exemplo as máquinas de fiar. E já na manufatura, né, as oficinas vai estar com número de operários bem maior, vai haver uma pessoa que vai ser esse mestre fiscalizando o cumprimento daquela meta, porque agora o tempo é dinheiro, né? Agora o tempo do operário não é mais medido pelo seu despertar com o cantar do galo, agora sim vai ser despertado com a buzina, chamando para o trabalho. As fases da introdução da divisão de trabalho também vai ser o que nós estaríamos vendo agora. Cada um elabora e faz um determinado
uma determinada fase e muitas deles, alguns não sabem nem o que vão produzir. Aí é apenas o início, né, uma imagem que representa o início dessa revolução, que já mostra a divisão muito bem desse trabalho. E de forma mecanizada, a maquinofatura é fruto dos avanços técnicos. Há de que se convir que esses avanços vai permitir o aperfeiçoamento da produção, né? Isso vai produzir em maior quantidade, com certeza vai gerar mais lucro. Porém, na Revolução Industrial existia a mais-valia. Significava que, que é o lucro do empresário. Que se o empregado ele ganhasse pelo tanto que ele produzia, era até satisfatório o seu salário. Porém, ele produz muito em grande quantidade, em menos tempo, mas ele não ganha pelo que ele produz. E essa mais-valia, esse lucro, ele vai todo para o empregador, que consequentemente vai explorar esse empregado. Sendo assim, a gente vai estar vendo aqui que muitos aí vão estar lucrando com isso, né? Então, com o processo de produção mecanizada, vai haver o aumento do lucro, mas isso vai acarretar também muito desemprego, porque vai haver a procura de muitas pessoas, enquanto que uma pessoa só vai executar a função apenas de mexer com o botão, que vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que 10 homens faziam, agora uma pessoa só vai fazer, que é o que vai estar produzindo mais lucro para o empregador. E a alienação de milhares de trabalhadores que vão estar à mercê da sorte e da marginalidade naquela época. Então, no início, a gente já viu que foi a Inglaterra que foi a pioneira, porém, essa Revolução Industrial ela vai passar por várias fases. Essa foi apenas a primeira fase. A fase que vai de 1760 a 1860, praticamente um século. A Inglaterra, junto com França, Bélgica e também a Prússia, a atual Alemanha, vão ser um dos países que vão também estar atrás nessa revolução. E os principais fontes para mover, para fazer gerar energia, vai ser o ferro, o carvão e a máquina a vapor. E esse tipo de capitalismo vai ser o capitalismo liberal ou capitalismo industrial, onde o burguês vai ser o dono, né, de todos os meios de produção. Já a segunda revolução industrial já é a partir de 1860, né, no século XIX, até o século XX, bem próximo aí o início da Primeira Guerra Mundial. Alemães, agora italianos, russos, Estados Unidos, Japão já vão ser outras potências que vão correr em produzir também em grandes quantidades, vão querer mais mercado consumidor e vão passar a procurar mais matéria-prima também. E é a partir desse momento que eles vão encontrar outras formas de produzir em maior quantidade e produzir e ganhar mais. Vai ser a descoberta do aço, o petróleo e a grande revolução por ter descoberto a eletricidade. Vai ser o diferencial. Essa fase aí vai também ser chamada do século das luzes, né? Por ter trazido a evolução para dentro da Europa. A Europa vai passar a ser eurocêntrica, todo mundo vai querer imitar o padrão de vida europeu. E o estilo aí dessa fase vai ser o capitalismo, né, financeiro, onde grandes indústrias e grandes bancos vão estar investindo empréstimos em ações para gerar mais e mais rendas. Esse aí já seria a segunda fase da Revolução Industrial. Então, as fases vão ter a industrialização inglesa, que vai manter a Inglaterra durante um século como pioneira. Já vimos os motivos. A industrialização com abundância em grande quantidade de ferro, além do ferro pela sua localização, por ter sido a grande dona do mar naquele período, por ter infraestrutura para produzir também lã, né? Vão ser alguns fatores. E a invenção da máquina a vapor, que vai ser acoplada ao tear mecânico e vai mover isso mais rapidamente. E a grande diferença, que vai ser também símbolo dessa fase, vai ser os transportes, os meios de transporte vão ser mais ágeis. E aí a locomotiva, ninguém vai ser o responsável por criar essa máquina a vapor, vai ser James Watt,
que vai ser o inventor, o engenheiro, o inventor patenteou a máquina a vapor extremamente eficiente para esse sistema fabril. E aqui a gente vê uma das primeiras máquinas que vão estar sendo movidas, né, as locomotivas, as Marias Fumaça. E aí nós temos um dos principais objetos, né, usados como pistão, é uma engrenagem bem sofisticada para a época que vai fazer gerar esse mover mais rápido dentro das engrenagens de uma máquina, né? Tudo isso ser colocado ou dentro de um barco, que antes era movido pela força do ar, né, dos ventos, agora vai ser movido mais rapidamente pela força da máquina a vapor. Então, a criação dessa locomotiva, assim também como a máquina a vapor, vai dar um novo ritmo, é o que nós vamos estar vendo, novo ritmo de produção. Já a segunda fase, né, que é a industrialização inglesa, vai ter outras potências que também vão estar correndo atrás para enriquecer. Aí você vê os conjuntos de países que vão também estar mexendo em grande produção, Alemanha, Estados Unidos, Japão, e as invenções tecnológicas dessa fase vão ser muito importantes, né? O modo de combustão interna que vai fazer criar os motores para os carros, os primeiros carros Benz, né? E as invenções de telégrafo, telefone, todas essas invenções vão estar favorecendo a expansão também das trocas de informações e como as trocas de mercadoria. Tanto a utilização do aço, o que antes na primeira revolução era a produção do ferro, agora já vai ser em larga escala a produção do aço. A eletricidade também, para fazer gerar agora durante a noite também essas fábricas, e o petróleo como a fonte que vai fazer gerar energia em maior quantidade. E a especialização do trabalho, que vai ser conduzida por Henry Ford, que vai criar a linha de montagem chamada de Fordismo, que nós vamos estar vendo posteriormente em outras aulas. Vimos grandes invenções, assim como a produção do Ford, né? Motor Ford dos primeiros imagens, assim como o telefone. Se hoje para nós não é novidade estar se conectando pela internet, nessa fase, gente, assim, foi estupendo você poder se comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Isso foi assim um ganho para a tecnologia de uma forma geral, né? E sem falar nos meios de transporte que vai favorecer essa troca. Essa troca que traz benefícios também pode trazer prejuízos, nós vamos estar vendo, né, depois. Então, o inventor alemão, Demi, vai estar no banco, inventou o banco traseiro do primeiro veículo movido a gasolina, em 1886. Isso vai ser uma revolução, era para poucas pessoas andar no carro como esse. Para a época foi algo assim tremendo, tremendo. Já a terceira fase da Revolução Industrial é a partir da segunda metade do século XX. É a que nós estamos vivendo, né? Desenvolvimentos espetaculares, ultra rápidos da microeletrônica, robótica industrial, a informatização, essa troca de informação em tempo real. Isso que estamos vivendo agora, a possibilidade de nos comunicar por via internet, isso faz parte dessa revolução que estamos vivendo, a robótica, né? O que antes era colocado num disquete ou no pendrive, agora tem no microchip, né? Que vai estar trazendo milhares de informações sobre várias coisas. Se falar na bioquímica, né? Essas novas invenções de robótica e que faz essas engrenagens se moverem. E aí nós temos uma máquina, né? Uma produção em série de em grandes quantidades de carros. Infelizmente, a Ford, que antes já tinham trazido para o Brasil, foi retirada durante essa pandemia. Ela fechou aqui nas indústrias brasileiras. Isso resquício do que essa crise econômica da qual nós passamos. Isso é uma dificuldade, né? É só para a gente pensar um pouco. Assim como a Revolução Industrial trouxe benefícios, ela também vai trazer malefícios. Nós vamos ver as principais consequências dessa revolução.
se consolidou o capitalismo e o poder da burguesia. Essa consolidação se dá até hoje. O capitalismo já teve várias crises ao longo da história, porém ele se mantém, né? Há países poucos que são socialistas, mas a maioria dos países são capitalistas, que permitem a produção de livre iniciativa, a ter a propriedade privada, a ter o livre comércio, né? É mais ou menos algumas das principais características desse capitalismo. O desenvolvimento tecnológico, sombra de dúvida, é uma grande consequência positiva. Desenvolvimento dos transportes, essa máquina a vapor, essa locomotiva vai trazer em grandes quantidades tanto mercadorias como de volta trazendo os meios de as matérias-primas. E as trocas de informação, assim como traz mercadorias, também trocas de passageiros que vão e vêm em menor quantidade de um lugar para o outro. As comunicações, sem sombra de dúvida, a importância tremenda, telégrafo, depois o telefone, né? A divisão do trabalho e alienação e a partir das linhas de montagem, essa divisão de trabalho vai favorecer com que tudo seja feito mais rápido e menos tempo, maior produtividade, e às vezes não se sabe nem o final do produto, né? E muita gente vai ficar também fora dessa produção por por perder sua oportunidade pela máquina. A produção em série, a padronização dos gostos, né? E vai fazer com que haja o aumento do consumismo. Nós vamos ver que isso vai causar uma necessidade de procurar outros mercados consumidores. E aí surgem fábricas em outros locais. Desenvolvimento dos transportes, das comunicações, como já foi colocado. O crescimento populacional, o inchaço dessas cidades urbanas vão ser grandes. E a impessoalidade também, né? E o desemprego estrutural, que infelizmente até hoje a gente sofre com isso, né? Atualmente. Aqui nós temos uma imagem de época, né? Uma máquina a vapor, no caso, navio a vapor, transportando mercadorias. Essas mercadorias também vão transportar pessoas de um lugar para o outro. Isso graças, você está vendo aí a fumaça, né? Esse motor, essa máquina a vapor, fazendo com que esse navio consiga viajar mais rápido, porque está sendo gerada uma energia que antes era natural, agora está sendo uma energia a vapor, né? A máquina a vapor. E o símbolo grande desse período vai ser a Maria Fumaça. É as primeiras vezes que as pessoas assistiram a Maria Fumaça vindo no cinema, numa tela de cinema, que também já foi na segunda fase da Revolução. Muitos se assombraram, chegaram a dizer que era demoníaco aquele barulho que estava vindo, né? E quando ela se aproximava da tela que estava sendo feita a retroprojeção, as pessoas saíram correndo com medo, né? Pensando que elas iam ser ultrapassadas, ser pisoteadas, né? Por essa máquina. O tamanho era o assombro daquela invenção. Fica uma máquina daquele tamanho, com tamanho e barulho. Só podia ser coisas dos diabos, né? Como eles diziam. Um documentário que fala muito sobre como as pessoas viam aquela máquina. É um exemplo que você tem de uma nova fábrica, McDonald's. O aumento dessa produtividade vai reduzir o preço. Em algumas mercadorias vai ser, sim, reduzido. E aí mais pessoas vão adquirir aquele produto, né? Como na segunda fase, quase ninguém conseguia ter uma geladeira ou um telefone. Agora vai passar a conseguir produzir porque vai diminuir o custo. E, infelizmente, uma consequência negativa dessa revolução é o esgotamento dos recursos naturais, que, consequentemente, algo assim, é um fator preocupante, porque o ser humano ele usa o recurso natural como se fosse inesgotável. Então, os recursos que eles usam, tanto o ferro, quanto o minério, quanto o petróleo, eles são recursos não renováveis. Não tem como plantar para nascer mais. Então, vão consumindo e vão se produzindo muita poluição e lixo. Com isso também vai vir a formação dessa classe de operários, surgimento do capitalismo financeiro, grandes bancos controlando indústrias por meio de compra de ações
E isso vai favorecer com que mais pessoas menos pessoas enriqueçam, assim, o monopólio e o controle fique na mão sempre de poucas pessoas. E aí a gente vai finalizando com essa tristeza que é a poluição que uma fábrica traz. Isso a longo prazo, para as próximas gerações, é uma preocupação. Mas o assunto foi esse. Próximas aulas estaremos retomando. Agradeço pela sua atenção. Se inscreva no canal. Fica comigo para mais um vídeo nas próximas semanas. Obrigado pela sua atenção.